Evandro, nesse bloco aqui, nós vamos tratar de um assunto que é ruim de ser tratado, mas precisa ser tratado para que não aconteça novamente, né? Então a gente elogia quando tem que elogiar aqui, mas quando tiver que dar canelada também, a gente dá canelada. O triste é a gente tem que dar canelada num indivíduo, né? Porque é uma coisa que, assim, deveria ser consertada ao longo da cadeia de comando da guarda, né? Então você tem um problema, esse problema é detectado, aí você cria mecanismos de correção do problema e ele não acontece mais, né? Mas não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, né? E aí, Evandro, nós vamos mostrar algumas imagens aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vilar, é uma pauta chata, como você mesmo pontuou. A gente tem que falar de um indivíduo, que esse um indivíduo, ele põe tudo a perder, Sim. né, por falta de experiência, falta de boa vontade, falta de discernimento, não sei qual o motivo. Mas está aí aparecendo algumas imagens. Aí nós não vamos citar o nome da pessoa, É tá? óbvio, né? Até para preservar, mas talvez sirva de alerta para essa pessoa, a tentar ter uma postura melhor para com os colegas da Guarda Civil Metropolitana, os profissionais, os homens e mulheres que ficam no sol, na chuva e precisam ter o respeito e garantir a sua integridade. Vamos passar umas imagens aqui, Vilar? Sim. Está aparecendo algumas imagens aqui na tela. Essas imagens mostram as viaturas da Guarda Civil Metropolitana no meio de uma multidão. Então tá lá, são várias imagens, está lá o pessoal entrando, acho que no estádio do Corinthians, tudo indica que são imagens do estádio do Corinthians. Como que é? Tem outro nome, né? O estádio do Corinthians lá é o Neoquímica, perdão, Arena. Arena Neoquímica. E as outras imagens que seguem aqui, você vai notar que existem viaturas da Polícia Militar no mesmo lugar, só que do outro lado da rua, que não estão no meio da população. Sim. A outra imagem que vocês também vão acompanhar, tem equipes da subprefeitura, também do outro lado da rua, junto com uma viatura da guarda, que era o responsável pela operação. Sim. Pois bem, a pergunta que fica é, o que mudou no planejamento da Polícia Militar, da subprefeitura, ter mudado as equipes de um lado, colocado do lado oposto da rua? Nada, né, Vilar? Sim. O serviço continua sendo feito igualzinho, né? Se a gente mudar de posição aqui, vai alterar alguma coisa no programa? Não. Pois bem, o efetivo é preocupado com a segurança deles e também dos usuários, porque se uma viatura tiver que sair com uma certa velocidade ali, aquele carro imenso, com crianças, tem uma imagem ali que mostra bem uma criança. O encarregado não teve esse bom senso de falar, vou reposicionar. Vai continuar cumprindo a ordem, vai continuar cumprindo o planejamento. O papelzinho, né? O papelzinho, mas o papelzinho... É uma referência. É uma referência, porque o dinamismo da operação, quem tem que avaliar são os homens, as pessoas, homens e mulheres que estão lá, o responsável. Porque se for uma coisa estática, não precisa de responsável. Exatamente. Não precisa do inspetor de divisão. E aí eu quero fazer uma ressalva. Ainda bem que é uma minoria muito pequena dos colegas do nível 3, do nível 4, que ainda não conseguiram ter essa percepção do dinamismo do nosso trabalho e de respeito para com o trabalhador da Guarda Civil Metropolitana e a população. Mostrou uma incapacidade de gerenciar aquela operação. Sim. Simples, né? Simples, Vilar. Olha, a Polícia Militar lá mudou. Opa, faça igual. Qual que é a função da Guarda Civil Metropolitana nessas ações? Eu tenho certeza que é apoio ao agente público. Sim. Aí, vamos lá, volte a imagem aqui para a produção vai voltar. O agente público, os agentes públicos, estão do outro lado da avenida. E aí o encarregado, não, tem que cumprir a ordem de forma cega, linear. Meu amigo, tem que ter um pouco de bom senso. Se você tem dúvida, vai conversar com os outros pares seus, outros colegas. No dia seguinte, Vilar, houve a mesma operação com outro inspetor. Eu também não vou citar para não elogiar ele, mas é um cara que eu admiro muito. Saiu muito bem. Sim. Os guardas elogiaram. Por que esse outro inspetor teve que colocar? Só falta ele pegar a viatura. Colocar a viatura no meio do campo lá da Neoquímica. Ô, meu amigo. Eu vou dar um exemplo, né? Imagine que o guarda está de serviço, por exemplo, num prédio. Então tem um planejamento. Ó, um vai ter que estar no primeiro andar, o outro vai ter que estar no segundo andar, né? Aí o prédio pega fogo. O prédio está pegando fogo. O comandante da operação não vai falar para os... Sai daí para não morrer queimado. Porque assim, a diferença de situação é que se aquela quantidade de pessoas ali, um exemplo, né?
eram aparentemente torcedores do Corinthians. Imagine que alguém no meio ali sacasse uma camisa de um time adversário do Corinthians. Né? Qual seria o comportamento daquela massa ali com aquelas viaturas estacionadas no meio das pessoas? Né? Ou às vezes um comentário, ou alguma coisa ali que inflamasse aquelas pessoas ali. Né? Então as pessoas, assim, os nossos gestores precisam replicar as boas ações, né? E usar esses péssimos exemplos para que não aconteçam mais. Então tem que chegar lá na academia, no intervalinho ali, entre uma espada e outra, quando tá fazendo o curso de espada lá, né, pá, e tal, né, espada... Eu acho que, assim, policial militar, lá no começo da polícia militar, lá no 1900 Guaraná com rolha, a espada tinha alguma função, né? Mas beleza. Beleza, tá. Então, entre uma espada e outra, pega lá e dá uma aulinha lá, ó, gente, ó, na operação, faça assim, na operação, faça assado, né? Nós precisamos tirar essa ação pessoal. O outro chefe lá agiu com perfeição pessoal, né? Assim, a iniciativa dele fez a diferença. Então, isso tem que ser o quê? Tem que ser um comportamento padrão, sistêmico da instituição, né? E aqui é triste o sindicato ter que estar dando esse tipo de alerta, né? A única parte boa nessa situação foi que eu entrei em contato com o inspetor superintendente Queiroz, que é o comandante operacional leste. Sim. Ele, de novo, aí tem que fazer o elogio de prontamente, quando tomou conhecimento, mandei essas imagens para ele resolveu a questão. Sim. Resolveu. Então essa iniciativa, né? Porque ele também ninguém é obrigado a saber tudo, né? Onipresente. Sim. Assim que ele tomou conhecimento, ele solucionou. Pronto. Mas era uma dificuldade que não deveria ter existido. Exatamente. Era simples, meu caro inspetor de divisão, que estava comandando a Neoquímica nesse determinado dia. Ó, atravessa a viatura só 10 metros não, 5 metros de distância. Não ia mudar nada a vida. E você ia poupar os colegas guardas, a população, e o seu serviço ia sair muito bem. E não estaríamos aqui num programa falando dessa falha grotesca, né? Verdade.